se costuma muito reduzir democracia a democracia política. Esse é o tema, né? Democracia é você poder votar de 4 em 4 anos. Não é coisa nenhuma, né? O voto, a soberania do voto popular é um dos aspectos de uma democracia, né? Não dá para fazer democracia onde 1% tem mais que os outros 99%. Não dá para brincar de democracia numa sociedade onde a juventude negra nas periferias é assassinada diariamente pelo Estado, pelas polícias militares, né? Uma democracia onde as mulheres não têm direito de decidir sobre o seu corpo, ou seja, nunca houve democracia plena no nosso país. Eu estou aqui levantando alguns aspectos, mas nós temos que pensar o conceito de democracia como associada também a uma democracia econômica e social, não apenas ao direito de votar. E mesmo no âmbito da democracia política, não é votar de 4 em 4 anos apenas. Nós temos que ter mecanismos de participação popular, tem que ter plebiscito para definir sobre assuntos fundamentais, tem que ter revogabilidade de mandatos, né? Tem que ter conselhos não apenas consultivos, para inglês ver, mas conselhos deliberativos sobre políticas públicas com participação popular, né? Nós estamos muito longe de uma democracia no nosso país. E tem algum país do mundo que tem democracia, você acredita? Olha, a democracia plena, ela é um conceito, né? Ela não é uma realidade. Mas eu acho que há países que se aproximam mais de um processo democrático nesses aspectos que eu estou colocando. Poderia dar exemplo de algum país? Mesmo aqui, na América Latina, você teve vizinhos nossos mais pobres do que o Brasil, né? Com sociedades mais frágeis economicamente do que a nossa, que conseguiram produzir constituições novas no ciclo progressista dos anos 2000, e constituições que têm elementos extremamente progressivos, né? Você pega a Bolívia. Né? A Bolívia construiu uma constituição plurinacional, ou seja, reconheceu as várias etnias indígenas como parte do Estado boliviano, deu voz, né? Nessa Constituição boliviana se estabeleceu o voto direto para o judiciário, que é um tabu incrível. O judiciário é intocável, ninguém mexe. Juízes passaram a ser eleitos na Bolívia. Você fez uma reforma do judiciário, que é um elemento de democratização fundamental de uma sociedade. Você teve no Equador uma democratização das comunicações, onde acabou com o monopólio privado das telecomunicações, que aqui é naturalizado, que rede de comunicação seja privada. Estranho é ela ser pública. Comunitária não pode, a Polícia Federal vai lá e arranca, né? No Equador, estabeleceram uma lei de democratização dos meios, onde, obrigatoriamente, 1/3 dos meios de comunicação são comunitários. 1/3 dos meios de comunicação são públicos e 1/3 privado, né? Isso, no meu entendimento, é um avanço democrático extraordinário, né? Extraordinário. E os países que conseguem avançar do ponto de vista da distribuição de renda, do ponto de vista da igualdade social, estão avançando na democratização da sua sociedade, de forma geral. Qual a importância que você vê da luta dos sem-teto, especificamente, para a democracia? Olha, acho que o bem fundamental de sobrevivência para qualquer ser humano é uma casa, né? É ter um espaço para morar, para se esconder, para se proteger, né? Não à toa isso é estabelecido como um direito fundamental na nossa Constituição. No entanto, esse direito é sumariamente negado e violado para milhões de pessoas. Nós temos cerca de 7 milhões de famílias sem casa no nosso país. 7 milhões de famílias, isso dá mais de 25 milhões de pessoas. Quase 30 milhões de brasileiros sem casa. Quando fala sem casa, é importante que se diga, não estão todos em situação de rua, mas estão em situações muito precárias de moradia. Os critérios utilizados pelo IBGE para definir o déficit habitacional, a falta de moradia, envolve um aluguel que comprometa a parte expressiva da renda, envolve coabitação, alguém está morando de favor na casa de outros, envolve moradias em área de risco.
Esse é o número que nós temos. Não é possível falar em democracia sem garantia de direitos fundamentais. Não é possível falar de democracia com pessoas sem teto, com pessoas com fome, com pessoas sem acesso aos direitos básicos. Você diria que no Brasil, essas 25 milhões de pessoas aproximadamente que não têm teto, e esses não têm teto, como você explicou, né, tem vários significados, mas você diria que a maioria delas está consciente de sua condição de sem teto? Não está. Não está. Uma parte delas, o movimento social, por exemplo, organiza uma minoria desse segmento, né? Uma parte das pessoas ainda é levada por uma falida ideologia meritocrática, difundida amplamente pela mídia, e estabelece a sua própria culpa pela sua situação. As pessoas se culpabilizam por não ter acesso a direitos. Tal a perversidade do discurso dominante no nosso país. Tal a perversidade com que a Casa Grande trata o povo brasileiro. E as pessoas introjetaram um discurso na qual elas se tornam as responsáveis e culpadas por uma herança social nefasta de desigualdade e de falta de direitos no Brasil. Entendi. Eu acho que a gente pode terminar com a pergunta que é o título do site, né? Quem tem medo da democracia, Guilherme Boulos? Olha, no Brasil, eu te diria que há muita gente poderosa com medo da democracia. Nós temos uma elite muito perversa no nosso país. A elite brasileira, ela não digeriu até hoje a abolição da escravatura. Se ela pudesse revogar a Lei Áurea, ela o faria. E está tentando fazer de algum modo com as reformas trabalhistas. A elite brasileira, para ela, Bolsa Família é coisa de comunista, né? Para a elite brasileira, mesmo um governo com limites tão limitado quanto o do PT, do ponto de vista dos avanços sociais, se tornou um perigo a tal ponto que tiveram que dar um golpe. A elite brasileira morre de medo da democracia.